A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos mesmo. Aqui é o canal DVD em Foco, eu me chamo Vitor e é um prazer estar com vocês novamente para trazer esse vídeo de dicas. Chegamos ao final da nossa revista, lição de número 13. O tema, você pôde ver aqui, a multiforme sabedoria de Deus. E aqui é o tema de fechamento da lição, fechamento da revista, né? E aqui nós trazemos dicas pontuais, né? Dicas que relacionam algumas questões interessantes da revista, que acredito eu que podem te ajudar aí quando você desenvolver o tema na sua aula, na sua escola dominical, tá? Vamos aí sem demora as nossas dicas. Antes disso, né, claro, sempre peço, vou pedir hoje novamente, deixa seu curtir nesse vídeo, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe com demais professores da sua igreja, de sua congregação, professores amigos aí que também trabalham com a revista CPAD, compartilhe com eles e deixe seu comentário aqui. Se você gostou desse vídeo de dicas ao longo do nosso trimestre, deixe seu comentário, é muito importante isso. Diga pra gente o que você achar desse vídeo. Se você tiver mais alguma dica para deixar, também comente aqui. Esse comentário é muito importante, sua avaliação é muito importante para nós, tá bom? Vamos às dicas, vamos sem delongas. Dica de número 1. A minha dica é um comentário que eu quero fazer para vocês a respeito do texto da lição, o texto áureo da lição, né? Nosso primeiro texto, nosso primeiro contato aí com a lição, nós temos o texto áureo, Efésios 3:10, que diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Irmãos e irmãs, eu quero que você preste atenção na dica que eu vou trazer para vocês, tá? A lição de ensinamento, né, é um lembrete que acompanhou a revista, né? Os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Isso é um não ao individualismo. Esses pontos que eu coloquei aqui nessa dica a respeito do texto áureo. Por quê? Talvez seja interessante você ler o texto áureo, né? Seja no início da lição, né? E explicar isso que eu vou te dizer agora, ou quando você quiser concluir a lição, né? Mas você dizer aos alunos que estão ali que esse texto ele confirma, né, algo que acompanhou toda a revista, né? Algo que vocês estavam ensinando e trabalhando ao longo da lição. Veja, o texto diz que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Preste atenção, é pela comunidade dos crentes, pela comunidade dos discípulos que se manifesta a multiforme sabedoria de Deus, né? Aqui a multiforme sabedoria de Deus a gente pode colocar ao longo do contexto que a gente viu da revista, né? Todos esses aspectos que a gente aprendeu de Deus se manifestando no meio de sua igreja, com seus dons, seja o dom de interpretação, né, de línguas, o dom de línguas estranhas, o dom de profecia, tudo isso, né, faz parte da multiforme graça de Deus e da multiforme sabedoria de Deus. E tudo isso é expresso na igreja. Então, queridos, essa revista que trabalhamos é muito boa, muito interessante, tá? Deus ele se revela com a sua multiforme sabedoria na vida em comunidade, na igreja. E a igreja, como vimos ao longo da lição, é uma comunidade plural, onde não é individualista, não é uma pessoa portadora da verdade, não é uma pessoa que detém toda a sabedoria, ou o dom não é para que ela apareça, um dom não serve para que ela cresça, não. O dom é para servir a comunidade, é para servir a igreja, para que um abençoe o outro, para que a igreja seja de forma multiforme mesmo, né? Abençoada, né? Onde um vai cooperando para o bem do outro. A igreja é um corpo, como diz Paulo, né? E é o corpo de Cristo que é o cabeça dessa igreja. Então, queridos, esse texto áureo você pode utilizar para reforçar esse aspecto que acompanhou toda a lição e nós não podemos esquecer, tá bom? É na igreja que Cristo opera. Às vezes a gente sempre tem uma mensagem individualista, sempre tem uma mensagem que o foco é a pessoa tem que ter, a pessoa tem que possuir, a pessoa tem que ser super crente, a pessoa tem que ser poderosa, né? A pessoa quer se encher, mas não quer servir na sua comunidade com o seu dom, não quer abençoar a sua igreja com o seu dom. Esse texto áureo aqui é que pela igreja que se manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Então, o seu dom, a sua capacidade, o seu talento deve ser utilizado e ser canal de bênção na sua comunidade. Cada irmão precisa servir a sua comunidade com o seu dom, porque é na comunidade dos discípulos, na igreja de Cristo, que aparece aí a sabedoria de Deus. Então, isso é o que eu acho interessante, talvez você pode comentar na sua aula, tá bom? Dica de número 2, vamos seguir. Recapitule os principais pontos do trimestre. Essa dica talvez seja interessante na sua aula, você fazer uma revisão com os alunos no trimestre do que foi trabalhado, né? E aqui no sentido de fazer essa revisão, perguntando bastante aos alunos.
né? Deixar eles falarem, né? E você verificar se o objetivo disso é verificar se eles fixaram o conteúdo da revista. Então, uma sugestão que eu deixo aqui, né, dependendo de como for sua igreja, sua sala de escola dominical, é você conversar bastante com os alunos, né, deixar eles falarem, fazerem perguntas, você pegar pontos da lição que viram lá naquelas perguntas e respostas para refletir da lição, pegar algumas perguntas e ir perguntando para os alunos, né, fazendo algumas questões e ver o que eles respondem, fala, gente, a gente viu isso aqui, viu isso lá, para reforçar os aspectos que você achar mais importante, né, que não pode deixar passar ao longo desse trimestre, porque a última aula, além do tema que está sendo exposto, é o momento que você vai ter de fixar a matéria, fixar o conteúdo para os alunos. Então, é interessante por essa questão, tá bom? Essa é a dica de número 2 que eu trago para você e já vou para a dica de número 3, que é a dica de livro, tá bom? Vou trazer agora uma dica de livro, um livro que eu acho legal. Quem acompanhou aqui já viu que eu indiquei esse livro, né? O livro é do Gordon Fee, 1 Coríntios. Eu indiquei esse livro na aula 1, tá? Como é a última aula de encerramento, e resume tudo que nós estamos trabalhando, eu volto a indicar esse livro. E se eu estou voltando a indicar, significa que é um livro que, se você puder, tenha na sua biblioteca, um comentário exegético de 1 Coríntios. Quando você quiser estudar sobre os dons, quando você quiser revisitar sobre esse tema, vá nas observações do Gordon Fee no capítulo respectivo, né? É um autor pentecostal, um teólogo, né? Já falecido, mas produziu muito inteligente, né? Um homem de Deus. Então, é interessante esse livro de sugestão. Esse livro tem na Livraria Basileia, a gente tem aqui a Livraria Basileia proporciona pra gente uma benção aí, para todos os que acompanham a EBD em Foco, que se você for na Livraria Basileia, você colocar o cupom EBD10, você vai ter 10% de desconto na compra deste livro, ou de outros livros na livraria, tá bom? Então, EBD10 é o cupom de desconto para esse livro, se você quiser adquirir. O link desse livro vai estar aqui na descrição, vou deixar o link lá já para a livraria. E com o cupom EBD10 você consegue 10% de desconto do valor que tiver lá. Aí esse cupom você vai pôr, você vai fazer a sua compra normal, né? Aí quando chegar lá para finalizar a compra vai ter a opção de cupom, aí você coloca esse cupom, aí antes de finalizar vai ter a possibilidade, você vai receber os 10% de desconto, tá bom? Beleza? Essa é a dica de livro. Aí a gente vai para a nossa dica de número 4, que eu enfatizo, né? E principalmente que nós estamos encerrando o trimestre, eu não posso deixar de lembrar você disso. O EBD em Foco tem muito mais conteúdo, além dos nossos vídeos aqui que nós produzimos no canal. Tá? Talvez você é uma pessoa que acompanha há muito tempo o EBD em Foco, acompanha o EBD em Foco há anos, né? Abençoado pelos comentários, mas a gente não deixa de te lembrar que existe mais conteúdo. Né? A gente para o nosso tempo, a gente se esforça para produzir mais conteúdo para vocês e a gente oferece muitos conteúdos gratuitos. Então aqui na descrição do vídeo tem o site do EBD em Foco, você pode consultar. Lá vai ter link para o comentário completo da lição, link para os cursos que estão gratuitos e disponíveis, né? Tem telefone do EBD em Foco para suporte. Então, aqui embaixo tem informações, muito conteúdo gratuito, você pode já consumir no site, tá? Mas além disso, a gente tem o conteúdo premium, a gente vai iniciar um novo trimestre, já semana que vem, e você precisa estar preparado como professor e professora da escola dominical quanto a esse conteúdo. Então, se você quiser um valor pequeno, né, você vai ter os slides da lição em PowerPoint de uma forma editada para você usar na sua igreja, na sua congregação. Tem um curso normalmente baseado no tema da lição. Nesse caso vai sair um curso sobre teologia básica, né, que vai abranger, por exemplo, a história de Israel ali, né, introdução ao Antigo Testamento, tudo que você vai ver muito do que vai estar na lição do próximo trimestre, além de ensinos em PDF, sermões, estudos, tudo isso para quem é assinante lá. É muito interessante, é muito legal para você que já está acompanhando a EBD em Foco, né, há um tempo, ter esse conteúdo melhor, mais aprofundado, né, para você se preparar mais como um professor da escola dominical. Eu sempre cito isso, não deixaria de citar hoje porque eu acho importante. E aí a gente vai para a nossa dica de número 5, tá bom? Dica de número 5 é o quê? Os dons devem servir o amor. Essa é a nossa dica de número 5, tá bom? Os dons devem servir o amor. Esse é um comentário que eu faço e eu acho interessante abordar. O comentarista toca nesse assunto no último tópico da lição, né? O comentarista toca nesse assunto
E aqui eu quero trazer para vocês refletirem. Por quê? A gente aprendeu ao longo da revista que devemos buscar os melhores dons, ok? Aprendemos isso. Aprendemos também que os dons espirituais e ministeriais são para o nosso tempo. Então isso aqui tem que ficar muito claro, todos os alunos têm que ter ciência disso. A gente deve sim buscar os melhores dons, porque esses dons são, tanto os ministeriais como espirituais que vemos, são para o nosso tempo, né? Para a edificação da igreja, tudo, etc. Mas tudo deve estar ao serviço do amor, tá? Ou seja, gerar frutos como verdadeiros cristãos não deve deixar de ser o foco. E é por isso que Deus manifesta essa sabedoria, manifesta sua graça na vida comunitária e na igreja. Então, essa dica aqui que eu trago para vocês, queridos, ao encerrar talvez a sua lição, né, ao encerrar o trimestre, você deixar clara a ponderação e criar nos alunos um desejo por mais dons, um desejo. Eles precisam sair da sua aula, precisam terminar essa revista, seria muito interessante, com um desejo de buscar mais dons, um desejo de quererem serem abençoadores, um desejo de ter um relacionamento com o Espírito Santo ao ponto, né, de Espírito Santo ver graça e distribuir dons para que eles sirvam a comunidade. Eles precisam sair com um desejo de buscar os dons, né, para abençoar a igreja do seu tempo. É importante sair esse desejo, mas também saírem com uma consciência que os dons nada são sem os frutos do Espírito, do qual, né, o caráter cristão deve ser a grande baliza e testemunho para aqueles que querem portar os dons ou portam os dons. Porque, queridos irmãos e irmãs, vou tocar aqui pela primeira vez nesse assunto, mas podem ter pessoas que falam línguas estranhas na sua igreja, né, e são devedores, e são fofoqueiros, e são mentirosos. Isso acontece. Ter um dom não significa, preste atenção, ter um dom não significa que a pessoa necessariamente gera os frutos, ok? Essa observação que eu quero fazer para vocês. Eu posso ter um dom de ensinar, né? Às vezes tem pessoas que têm o dom da sabedoria, as pessoas ensinam, têm uma capacidade do ensino. Muito bela, ensinam, falam de tudo, conseguem relacionar os assuntos de Deus com as coisas aqui, né? Trazer de forma clara os ensinamentos, mas não vivem os ensinos. Não praticam aquilo que ensinam. Têm o dom sim de ensinar, isso é possível, mas não vivenciam aquilo na prática. Porque a fé cristã, Deus não precisa, né? A gente não precisa ser bom ou ter alguma coisa para Deus nos entregar um dom. A gente não precisa ser perfeito, o melhor crente para Deus nos dar um dom. Porque Deus sabe que a vida cristã é uma caminhada. Nós estamos numa caminhada. Então não faz diferença ter um dom antes de ser muito inteligente, ou muito santo, ou depois. Porque Deus dá os dons para abençoarmos a comunidade e sempre na caminhada teremos que gerar frutos, ser mais cristãos, ser melhores. Sempre teremos que ser melhores, sempre teremos que dar mais frutos. O que Deus espera para aqueles que deu dons, ou vai dar dons, independente de qualquer coisa, é que estes sempre fiquem na caminhada e gerem frutos. Por isso que Paulo vai falar na carta aos Coríntios sobre os dons, vai explicar sobre os dons, mostrar a importância dos dons, mas dirá, mas mostrarei para vocês um caminho mais excelente e falará sobre amor. E o amor que ele descreve ali é um amor de serviço. Por isso que algumas traduções, em vez de trazer amor, trazem caridade, no sentido de ser um amor com ação, não é um sentimento, é um amor que serve, que entrega. Por isso, eu quero lembrar a todos vocês, talvez como uma forma de encerramento do trimestre, vocês criarem a consciência nos seus alunos desses dois pontos. Eles têm que sair com um desejo ardente por terem os dons espirituais, ministeriais, de exercerem os cargos que estão chamados, de terem relacionamentos com Deus, de servirem a igreja com seus dons, mas não se esquecerem que ter um dom não significa que tem o caráter de Cristo, não significa que ama como Cristo amou, que é o caminho da excelência, não significa que está gerando frutos que Deus deseja. O dom, Deus dá como quer, para quem quer, no momento que quer, para a edificação da igreja. O fruto é o que Deus deseja gerar em todos os crentes e quer gerar mais e mais e mais e mais em todos os crentes, do qual isso implica, de fato, um caminho de vida cristã. Então, isso é o que eu queria deixar claro e eu acho que é importantíssimo levar em consideração.